Oi, gente! Meu nome é Camila Busato, esses são os meus gatinhos Trico e Drogon e eles estão sentadinhos bonitinhos aqui nesse vídeo tão especial que eu vou contar a história deles e como eles mudaram a minha vida. Ah, tem a participação especial da minha geladeira aposentada, coitada, ela chegou no seu final. Ela chegou no último dia da sua vida útil e se foi. Não digo para sempre, tá? Porque agora eu vou colocá-la à venda. A única coisa que aconteceu com ela é que o frost free dela quebrou e não tá funcionando. Vamos ver o que vai dar. Agora eu só tenho esse BO, né, de vender e me livrar dela, porque ela tá tomando espaço aqui no apartamento, né? Graças a Deus, a saga da minha geladeira, ela deu certo. Os meus eletrodomésticos, eles decidiram se revoltar contra mim e pararam de funcionar. Enfim, mas no final deu tudo certo e eu tô com uma geladeira nova. E eu só quero agradecer de coração ao Mercado Livre, por mais que você não me patrocine, Mercado Livre, agradeço por deixar fazer o pagamento em duas formas diferentes, tá? Meu Deus, isso ajudou demais. E também por entregar tão rápido. Eu comprei a minha geladeira na quinta-feira às 6 da tarde e 9 da manhã na sexta foi entregue e eu tô chocada. Não precisei jogar comida fora e que legal, gente. Hoje eu quero contar a história de como os gatinhos salvaram a minha vida, porque foi exatamente isso. Desde que eu os adotei, eu fui mais feliz e eu sinto que eu fui um pouco mais forte, mas principalmente eu encontrei mais motivos para estar aqui. A minha depressão e a apatia que veio junto com ela já tem muitos anos, sempre me fez me sentir desconectada de todo lugar que eu vivi, de toda pessoa que eu conheci e até de mim mesma. Ao adotá-los, esse sentimento ele foi aos poucos sendo desconstruído, porque eu sinto que depois de eles chegarem na minha vida, eu fui realmente vendo que vale a pena estar aqui e continuar tentando. Eles me ensinaram um amor diferente de todos os outros que eu vivi na minha vida e, aliás, eles me ensinaram um amor, sabe? Eles me ensinaram o amor genuíno, o amor de cuidado, um amor um pouco maternal e principalmente uma companhia, como eu nunca havia tido antes. O que você sabe que eu tô falando de você, que você tá me olhando? Eu adotei os meus gatinhos em 2019, em um momento da minha vida que eu encontrei uma psicóloga que foi muito boa para mim. Foi a primeira vez que eu me senti conectada com um profissional da saúde de uma forma que realmente estava fazendo efeito. E principalmente nessa época eu queria melhorar, e esse fator é bem importante. Até porque eu falo para ela que ela mudou a minha vida quando ela me disse para adotar os dois, né? E ela diz: "Não, mas foi você que fez tudo". Mas ela mudou a minha vida sim. Porque eu tinha muito preconceito com gatos. Eu tive um cachorro na infância, que ele faleceu em 2017, no meu primeiro ano morando aqui. E eu lembro que quando ele se foi, eu fiquei muito resistente a respeito de ter um bichinho de estimação novamente, porque doeu muito. A dor de você perder um pet também, é, assim, não dá para explicar. E quando eu decidi adotar o Trico e o Drogon, eu tinha essa resistência e eu também tinha preconceito com gatos. As pessoas diziam que gatos eles são independentes demais, que eles não se apegam aos donos, que eles não se importam, né? E na verdade eu ouvi muito de que o gato ele é da casa e não seu. Mesmo com todas essas resistências, com todos esses medos, a minha psicóloga me dizia: Camila, eu acho que seria muito bom você adotar um gatinho, você mora em apartamento, o gatinho ele é um pouco diferente de cachorro, né? A manutenção do gato, ela não é tão direta quanto o cachorro, porque cachorro acho que precisa de mais atenção o tempo todo, que você entretenha, que você leve para passear, né? E os gatos, eles são um pouco diferentes nesse sentido. Parece coisa do destino, mas eu me lembro que eu ficava o tempo todo, todas as vezes que eu ia conversar com a psicóloga, toda semana, ela me perguntava: você pensou sobre os gatinhos? E eu falava: eu tô pensando, mas eu acho que não. Eu também tinha receio a respeito do financeiro, na época eu trabalhava como professora e não ganhava muito bem. Então, né, eu mal conseguia. E também pelo fato justamente por conviver com a depressão, eu pensava muito que se eu mal conseguia cuidar de mim, eu não ia conseguir cuidar de outro ser. Mesmo com todas essas resistências,
E todas essas questões e medos, parece que foi coisa do destino. Eu me lembro perfeitamente que todos os dias eu pesquisava no Google, eu pesquisava no Instagram, páginas de adoção de gatinhos, né? E eu via diversos gatinhos assim para adoção, né? E eu me lembro um dia que eu tive um ataque de pânico. Eu estava sozinha em casa, era uma tarde, assim, e comecei a ter um ataque de pânico, a me dar aquele desespero, comecei a chorar. E eu peguei o meu celular para ligar para minha mãe, né? E assim que eu peguei o celular, eu lembro que eu estava tremendo muito, não conseguia colocar a senha, né, para liberar a tela. E daí eu fiquei uns minutos ali tentando. E daí quando eu consegui, e eu já estava chorando, desesperada, a tela que abriu era o anúncio do Trico. Eu vi a fotinho dele, é você mesmo? Eu vi a fotinho dele e eu tive um momento assim de parar e fiquei olhando para ele, né? E daí eu lembro que na hora eu pensei, eu tive isso, eu fui me acalmando e eu pensei, é esse o meu gatinho, é esse que tem que ser o meu gatinho, né? Como eu te amo, meu amor. Como eu amo vocês demais. Aí eu liguei para minha mãe, eu falei para ela e eu falei, mãe, eu vou adotar um gatinho, né? E eu lembro que a minha mãe também teve medo por questão financeira, né, de eu não conseguir. O meu pai também, ele teve receio. Eles falaram para mim, Camila, você tem certeza que você consegue, né? Um animal de estimação não é brincadeira, não é um bichinho de pelúcia, né? E eu estava certa que sim, eu estava disposta a isso. Aí eu conversei com a mulher que colocou eles para adoção e ela falou, Camila, olha, eu não lembro o nome dele na época, era um nome nada a ver, né, Tricão? Eu acho que, se eu não me engano, o Trico, ele se chamava Dom Quixote. Eu lembro dela falar assim, o Dom Quixote, ele tem um irmãozinho e eles são muito grudados. E ela me perguntou se eu poderia adotar os dois, porque ela disse que não tinha coração de separá-los, né? Isso me assustou muito, assim, me deixou bem assustada, porque eu já estava resistente de adotar um gatinho, imagina dois de uma só vez, na primeira vez, adotando um bicho, né? Eu fiquei com muito medo, eu fiquei resistente, os meus pais ficaram muito resistentes, né? E eu estava morando aqui sozinha, né? E aí eu falei com a minha psicóloga e ela falou para mim, Camila, quem cuida de um, cuida de dois. Eu acho que você consegue e eu acho que é muito possível sim você adotar os dois, né? E aquilo me deixou, né? Aí eu fiquei mais um tempo, assim, acho que umas 2 semanas pensando muito, muito, muito. E daí eu decidi adotar. Eu pensei, olha, eu não vou ter coração de separar os dois também. E talvez seja um sinal, né? Se foi um sinal eu ter visto o anúncio do Triquinho, né? Quando eu estava tendo um ataque de pânico, eu acho que é um sinal também trazer o Drogon junto. E, gente, eu não tenho palavras para dizer para vocês como foi a melhor decisão da minha vida, o quanto isso me ajudou a melhorar muito da minha depressão e ajudou com a minha solidão. Não tem preço. Isso alegra o coração de uma maneira que, eu não sei, traz uma alegria no coração assim que é indescritível. É um carinho assim que não tem igual. Nos primeiros dias não foi fácil. Eu me lembro de chorar muito porque eles tinham muito medo de mim, né? Eles ficavam juntinhos, daí eu comprei um arranhador com uma casinha para eles, e o tempo todo que eu estava no apartamento, eles se escondiam, tinham muito medo, eles se escondiam debaixo da minha cama. A primeira vez que eu vi eles fora, né, eu lembro que eu estava dormindo e estavam os dois assim, parados, me olhando assim. Só que daí eu me mexi um pouquinho assim, tipo, oi, e daí eles já se escondiam. Demorou, acho que umas 3 semanas mais ou menos para eles começarem a confiar em mim. E isso por si só foi um aprendizado, né? Eu acredito que gato também é um pouco diferente de cachorro, porque o cachorro ele confia muito mais rápido, né? O gato, ele precisa de muito mais segurança, ele precisa de muito mais confiança para ele se entregar para uma pessoa. Os meus foram assim, pelo menos, eles demoraram bastante tempo para confiar em mim. Eu lembro que eles se soltaram um pouco mais quando eu dava, né, eu dava comida na mão, assim,
para eles sentirem, né, o meu cheiro, para eles saberem que eu que ia alimentá-los. E eu tentava brincar com eles, e aí aos poucos eles foram cedendo. Eu tenho várias histórias assim envolvendo eles, né? Mas uma história que me marcou muito, que para mim foi quando eu percebi esse amor materno, sabe? Esse amor de cuidar, esse amor de me sacrificar um pouco ou me colocar em segundo lugar. Foi a primeira vez que eu tive esse sentimento. Para mim foi muito bonito, né? Quando eu adotei eles, eu morava num apartamento que era literalmente do lado da escola que eu trabalhava. Teve um dia que eu me lembro que estava eu e o coordenador pedagógico, estávamos conversando na sala dos professores e começou a chover. E começou a chover granizo. E os meus gatinhos estavam lá no meu apartamento sozinhos, né? E eu fiquei pensando muito, na hora me veio isso, será que eles estão com medo? Será que eu fechei a janela? Será que está tudo bem lá, né? E nessa hora eu estava no intervalo entre aulas. Eu lembro que eu tinha uma aula que acabava às 6h15 e outra que começava às 7. E daí, nesse momento, eu estava em intervalo. Estava lá na sala dos professores conversando com o coordenador pedagógico. E daí começou a chover o granizo e me deu aquilo, né? E eu morro de medo de chuva. Um dos meus medos, assim, irracionais, tá? Talvez não tão irracionais, porque as tempestades estão cabulosas hoje em dia, né? Mas eu tenho muito medo de tempestade. Eu tenho medo de vento forte, eu tenho medo de trovão, de raio, todas aquelas coisas assim, né? E imagina granizo. E daí, na hora, mesmo com medo, só me deu um desespero, assim, eu preciso ir para casa ver eles, né? E daí eu falei para o coordenador, falei assim, olha, eu preciso muito para casa agora para ver os meus gatinhos. E eu lembro que ele falou assim, não, eles estão bem, né? Não se preocupa, tá chovendo muito, tá chovendo granizo, você não pode sair assim. Gente, eu simplesmente saí correndo na chuva mesmo. O trajeto não era tão longo, né? Mas eu me lembro que eu fui assim segurando a nuca, assim, né? E a pedra caindo nas minhas costas, meu senhor, depois eu fiquei tudo vermelha, né? Eu fui daquele jeito mesmo. E assim que eu entrei no apartamento, eu coloquei a chave no apartamento. Por sorte, as janelas estavam fechadas, mas estava fazendo muito barulho da pedra caindo, né? Do gelo assim caindo. E daí eu não encontrava eles. Aí eu procurei eles em todo o canto do apartamento, debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, de todo jeito. E daí quando eu falei, Trico, Drogon, eles saíram de dentro da máquina de lavar e eu nunca vou me esquecer disso. A máquina de lavar estava aberta, né, a porta dela, e daí eu não consigo me esquecer dos dois saindo assustados, assim, tão pequenininhos, parecia um ratinho. E hoje eles são gigantes, né? Eu nunca vou me esquecer dessa cena deles saindo, e daí eles saíram e vieram para mim, assim, né? E daí quando eu vi ele, eu abracei eles, e daí eu fiquei até a chuva acabar, né? Para mim foi a primeira vez assim que me deu um sentimento muito bonito de agora eu sou responsável por eles, né? Agora eu tenho um motivo para estar bem. Eu preciso estar bem para chegar em casa e cuidar deles. Eu preciso cuidar de mim para cuidar deles. Eu preciso eu preciso me alimentar bem, eu preciso ter hábitos positivos e saudáveis, eu preciso ter mais cuidado dos lugares que eu frequento, porque antes de adotá-los, eu lembro que eu estava numa fase bem autodestrutiva, assim. Eu estava, sabe, não ligando para nada. Eu queria, no fundo, eu queria tirar minha própria vida, mas eu não tinha coragem de fazer algo tão direto. Então eu me maltratava muito. Eu bebia, eu fumava cigarro, mas depois de adotá-los, tudo isso mudou. Aí eu trabalhava presencial, né? Então não tinha preço todos os dias chegar em casa e vê-los e eles virem até mim. E eu digo para vocês, assim, essa galera que fala que gato não é afetuoso, os meus são. Os meus são, eles são ciumentos, eles são companheiros para tudo. Desde que eles entraram na minha vida, eu me senti muito menos sozinha. E no geral, eles só dão muita alegria, assim, para casa, né? Eles dão alegria, assim, para o lar. Nós passamos diversos momentos juntos. Eu tenho uma alegria imensa de saber que eles estão aqui comigo. E por mais que eu saiba, né,
que eu vou estar com eles a vida toda deles. E eu sei que eles não estarão aqui fisicamente a vida toda comigo, né? Mas eu tenho comigo que eles me deram os melhores anos da minha vida, né? E eu vou lembrar disso para sempre. Eu vou carregar isso no meu coração. O quanto, né, eu sou grata por eles terem me salvado tantas vezes e eles terem me dado um propósito para viver quando eu achava que não tinha mais motivo nenhum para querer estar aqui. Eu acho que uma frustração que eu tenho, né, eu queria um jeito de comunicar para eles o quanto eles foram significativos para mim e o quanto eles foram muito importantes para eu estar aqui hoje desse jeito, bem, um pouco mais feliz, com um pouco mais de amor na vida, mesmo sendo uma pessoa sozinha, né? Eu queria dizer isso para eles, eu queria que eles soubessem, e eu acho que eu só espero que com as coisas que eu faço, eles saibam disso, né? Pelo menos toda vez que eu ofereço o que eles mais amam na vida, né? Quer um sachê, amor? Quer um sachê? Ele merece um sachê, né? Quer um sachê? Dá um beijinho? Dá um beijinho, então. Quer um sachê, Dragon? Quer? Caso você esteja pensando de adotar um bichinho, um gatinho, um cachorro, né? Os dois com suas peculiaridades, eu recomendo fortemente. Principalmente se você é uma pessoa como eu, que tem depressão, uma pessoa que é um pouco sozinha, uma pessoa que às vezes se sente sem motivo e não encontra uma maneira de deixar o amor entrar na sua vida, né? Eu recomendo fortemente, porque tem muitos bichinhos que querem ser amados. E eu tenho certeza que você tem muito carinho para entregar. Eles me salvaram, eles mudaram a minha vida e eles continuam mudando todos os dias, todos os dias, todos os dias. E principalmente nos dias mais difíceis, como semana passada, que eu estava tão triste, eles sempre estão aqui comigo. Eles estão aqui comigo agora gravando os vídeos, realizando meu sonho. Eles dormem comigo todas as noites e todos os dias eu acordo e eles estão lá esperando para a gente começar o nosso dia juntos. E eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Na pandemia, quando eu comecei a ser streamer, né? Eu pensei, nossa, eu quero muito trabalhar em casa para eu poder ficar o tempo todo com os meus gatinhos. Né, amor? Bom, agora que eu falei a palavra proibida, sachê, eu vou ter que ir lá colocar um sachê para eles comerem. Deixa o seu like no vídeo para mim, pro Drogon e pro Trico, que a gente vai ficar muito feliz. E vejo vocês na próxima. Um beijo, espero que tenham gostado desse vídeo. E contem nos comentários o nome do bichinho de vocês. Me contem histórias dos bichinhos de vocês que eu vou amar ler. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchauzinho! Vocês querem ver minha geladeira nova? Vamos lá ver, vamos lá ver. Ó. Olha, quase um vlog, digamos assim. Essa é a minha geladeira nova, gente, que coisa mais linda. Eu nunca pensei que ia achar uma geladeira tão linda. Olha só. Só não reparem que ela assim não tem muita coisa, né? Ó. Assim, tá bem vazia no geral, e eu só percebi que ela é bem vazia, né? Depois que... Ai, olha o congelador, que coisa mais linda! Meu Deus do céu! Aquelas ali são minhas marmitas congeladas, mas por enquanto eles não quiseram patrocinar comigo, então deixa abaixo, tá? Não vou falar o nome.